Agora, na Nova Difusora, você ouve o programa Conexões do Reino. Conexões do Reino, um espaço de diálogo, encorajamento e fé. Apresentação: Rafael Nascimento e Cris Correia. Conexões do Reino. Bom dia, meus amigos. É um prazer estar aqui mais uma vez nessa manhã para a gente bater um papo, trocar uma ideia, trazer uma palavra que vai impulsionar o seu dia, o seu final de semana. E hoje temos um convidado para lá de especial, um amigo, né? Júnior Pantaleão. Cara, muito obrigado por aceitar o convite, diretamente lá de Goiás, né? Aproveitei aí essa agenda sua aqui em São Paulo e é um prazer ter você aqui batendo esse papo. A satisfação é minha, Rafa. Então, assim, com grande alegria que eu posso estar aqui. Sempre que a gente está em São Paulo, a gente está encontrando também, tendo então o nosso tempo ainda de qualidade, falando de negócio, falando de reino, que é importante. E a satisfação e a alegria é toda minha. Que eu puder contribuir com as pessoas, que eu puder contribuir com os seus ouvintes, com a sua estrutura, com a sua empresa, com a sua família, eu estou à disposição. Maravilha. Esse vai ser um bate-papo incrível. Então, você que está sintonizado no Dial 79.9 da Rádio Nova Difusora e também ao vivo por todo o Brasil e mundo através do YouTube. Eu quero deixar uma palavra para você que está lá no livro de Salmos. Salmos 1. Abra aí a sua Bíblia, a sua palavra, ou escute com atenção esses versos que são muito transformadores quando aplicados em nosso dia a dia. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, na qual dá o seu fruto na estação própria e tudo o quanto fizer prosperará. Não é o caso dos ímpios, são como a palha e o vento que leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. A grande chave aqui é estar plantado no verdadeiro rio, ao lado do verdadeiro rio. Quando uma planta está sendo regada, está sendo plantada e ali firmada do lado de um rio, as suas raízes elas crescem de forma mais robustas. Suas raízes elas vão mais fundo e recebem nutrientes desse rio. E o verdadeiro rio que eu quero deixar aqui nessa manhã para você, o verdadeiro rio é você estar plantado ao lado de Jesus Cristo. Há uma água nova para você, há nutrientes novos para você, há ideias novas para você que vai fazer você prosperar, assim como diz aqui o salmista, vai fazer você dar frutos, vai fazer você avançar ainda mais na sua vida. Eu quero levantar o questionamento: aonde que você está plantado? Onde de fato você está plantando a sua fé, a sua confiança, que não está fazendo você dar fruto necessário, assim como diz a palavra de Deus. Amém? Quero que você fique com essa palavra. Agora vamos para o nosso bate-papo aqui com nosso amigo Júnior Pantaleão, que é empresário, produtor rural e mediador empresarial. Júnior, conta pra gente como que você chegou até aqui, qual foi a sua trajetória, os seus momentos, né? A gente está no tempos que só vemos ali no Instagram, a construção, aquela coisa, mas por trás disso existe todo um preparo, todos os desafios, noite de sem sono, né? A gente fala que da noite pro dia demora muito tempo, né? Quando o pessoal vê basicamente as redes sociais ou vê a gente postando uma foto bonita, uma viagem e tudo mais, pensa, da noite pro dia que o cara chegou até onde ele tá. E isso da noite pro dia, eu acho que é noites perdidas de sono, noites construindo projetos, de dia executando ele, e um leão de cada dia. E eu acho que foi bem feliz você também no versículo, porque tem tudo a ver com a minha vida, né? Primeiramente, as raízes são a base nossa, como produtor rural. Então a gente precisa entender como sistema radicular também, para funcionar, como que a gente vai fazer uma estrutura. E o meio rural hoje, ele me deu uma bagagem muito grande. Por quê? Porque eu nasci em Morrinhos. Então eu sou morriense, goiano, pé rachado, comedor de piqui.
E aí nasci em Morrinhos aos 6 anos de idade, morava na fazenda já, e ali eu construí toda a minha infância e juventude. Eu estudei no colégio em Morrinhos. Após formar o ensino médio, saí e fui para Brasília. Então Brasília, eu tive um período em Brasília, eles estudavam em Planaltina ali, na UPS, fazer veterinária. E alguns fatores me levaram a mudar para Goiânia. Meu avô tinha mudado lá da minha fazenda também, estava em Goiânia. E então fui para Goiânia, fiquei na casa da minha avó e do meu avô por mais alguns períodos fazendo faculdade em Goiânia. E tive uma proposta inicialmente para plantar. Eu ia plantar para uma empresa multinacional no Brasil, uma produtora de sementes de milho que atua no Brasil. E quando eu tive essa proposta, eu falei, cara, fiz as contas, fiz matemática. Apesar de todo sonho de mãe é o quê? Meu filho, o que eu posso te dar na vida é o estudo. E então queria que você formasse e tal, porque isso ninguém te tira. E eu acredito que o conhecimento ninguém pode nos tirar também. Porém, o estudo, eu acho que é uma parte do conhecimento. Eu acho que tem muita gente que tem estudo, escolaridade e pouco conhecimento e mínima de prática. Eu acho que o conhecimento agrega bastante, mas esse conhecimento só agrega quando você traz ele para a prática. Não adianta você conhecer a Bíblia, a palavra de Deus, e não trazer em prática também. Então, o conhecimento que você tem só vai fazer sentido se você trazer ele para a sua prática. E eu tinha um pouco de conhecimento já, tinha muita prática na fazenda, tinha um conhecimento. E eu tive então essa proposta, apesar de fazer veterinária, tive uma proposta no meio da agricultura. E eu fiz as contas e falei, cara, é difícil algum veterinário tirar esse salário aqui, então, que vai estar disponível para mim. E eu estou mexendo em algo meu. Então, me desliguei da faculdade, voltei para o campo, voltei para a fazenda e comecei a tocar esse projeto. Mas muito imaturo ainda, né? Eu comecei a tocar e gerir as minhas atividades com 15 anos. Então, a imaturidade minha gerou alguns prejuízos. Foram gastos excessivos, investimento. E uma coisa que eu vejo hoje em qualquer operação para ela ser sustentável, ela tem que ter um equilíbrio entre capital de giro e imobilizado. E às vezes eu coloquei muito imobilizado e pouco capital de giro, o que me gerou o quê? Uma baixa liquidez no negócio. Então isso me gerou algumas dificuldades. Eu passei por períodos intensos de escassez na minha vida, muito intensos de escassez, mas com fé em Deus, assim, e sempre trabalhando, nunca deixei de trabalhar. Eu falo que eu gosto de trabalhar, então quem me conhece, quem é mais próximo sabe que eu sou ligado, sou acelerado. Então se eu não estou fazendo algo, estou tocando outro projeto, estou fazendo aqui, estou fazendo aqui. Tá sempre produzindo, né? Sempre em movimento. Eu gosto de São Paulo por isso, porque aqui não dá pra aqui não para. Então aqui é uma cidade que gera movimento. E essa é a importância. Eu acho que assim como a planta está em um solo, você diz muito sobre aquele solo. Você produz o que aquele solo pode te proporcionar também. Se aquele solo tem agrotóxicos, geralmente seu fruto vai ter, então, agrotóxicos no DNA dele, na estruturação dele. E São Paulo, quando gera um movimento desse, ele força as pessoas a crescerem. Eu acredito que ou o cara aprende a viver em movimento em São Paulo, ou ele tem que sair de São Paulo. Não consegue viver em São Paulo e ser o cara mais light, tranquilo. Eu sou acelerado demais. A pessoa fala, nossa, você não tá sempre ao pressa, que eu tô sempre pensando em umas coisas assim. A cidade, ela traz muito disso, né? Essa sinergia, esse impulsionamento, tudo é muito rápido, tudo tem que acontecer. Aqui eu falo que a gente senta, faz negócio, no café da manhã faz negócio, almoço faz negócio, tarde faz negócio e na madrugada ainda, às vezes, né? Faz um negocinho ainda na madrugada. Você começou a empreender com 15 anos, né? Com 15 anos eu comecei a administrar já toda a minha operação. Legal. Então você colocou essa questão de fluxo mobilizado, fluxo de caixa. Eu comecei com 17 anos a empreender. Eu tinha só R$56, né? E aí aluguei um ponto de R$200, que eu tinha que dar um aluguel adiantado. Mas como eu conhecia o dono do salão, ele falou, não, daqui 15 dias, você dá os R$200, né? Tranquilo.
E aí, na época, eu reformava o alto-falante, né? Era um serviço que poucas pessoas faziam, que é um serviço de antigo, de recondicionar o alto-falante. Né? Comecei dessa forma, com R$56, já com uma obrigação de R$200, fora água, luz, internet, era bem, que estava começando naquele 2006, não tinha tanto acesso a plano de internet, nem lembro se eu tinha internet nessa época, né? Lá na empresa. Mas qual que é a dica? O que fez? Como aconteceu? Porque às vezes a pessoa escuta, fluxo de caixa, quer começar um negócio, ainda jovem, né? Hoje, naquela época, eu não tinha tanta informação, eu não tinha acesso a tanta informação. Mas hoje você vê adolescentes, caras muito jovens, assim, faturando milhões. Qual que é o que mudou dessa época pra cá? Essa visão, assim, de aceleração? Porque hoje, com os R$56, não dá pra gente comer um médico. Na verdade, sim. O que eu acredito? Que o que a gente precisa aprender, o que o empresário precisa aprender, e todos nós, eu acho que é fundamental aprender, é viver na escassez. Se ele consegue viver na escassez e empreender na escassez, ele consegue crescer na abundância. Então, o simples fato dele só aprender a viver na escassez e sobreviver por ela e buscar um crescimento através dela, vai chegar um ponto que ele não vai viver a escassez mais. Ele vai estar na abundância. E na abundância é fase de quê? De crescimento. Então, às vezes, eu até falo para algumas pessoas que andam comigo, falo, cara, a escassez é a mãe da oportunidade. Por quê? Porque na escassez é onde te move. A escassez você busca. Eu vou citar um exemplo e vou de encontro ao versículo que você falou lá atrás. Eu planto uma semente de milho hoje no chão. Essa semente de milho, ela vai começar o quê? Soltar as raízes, que é o seu sistema de alimentação. Se a terra estiver muito, muito úmida, aonde vai estar minhas raízes? Mais superficial, obviamente. Por quê? Porque ela não precisa de profundidade para buscar água. Mas se eu tiver um período de escassez ali por cima, e às vezes uma escassez hídrica ali, eu vou forçar ela a buscar a umidade aonde? Lá no chão. Então, quanto mais as raízes estiverem no fundo, mais firme a planta vai estar. Mais resistente a tombamentos. Exemplo, o vento não vai tombar ela. Então, e ela vai buscar o quê? Uma profundidade. A escassez, ela precisa ter até um certo equilíbrio. Por quê? Porque escassez demais mata. Então, aonde que eu vou trazer essa água, às vezes, que é disponibilizada a todo momento, quando a gente planta, dependendo 100% do clima, a gente depende de Deus. E eu vou falar para você que essa chuva que vem temporariamente e diariamente, falhando alguns períodos, são os conselhos. Então esses conselhos vão te fazer aprofundar mais sua raiz ou deixar ela bastante rasa. Se sua raiz ficar bastante rasa ali, eu acho que você não vai ter nem os ingredientes necessários e nem a resistência necessária para sua jornada até produzir o seu produto final. No caso do milho, a semente, o grão, o milho verde, diversos produtos que a gente pode extrair da planta. Então, acredito que a profundidade da semente hoje vai lidar muito. Então, eu acredito em dois fatores, Rafa. Acredito que como ele lida com a escassez é um ponto crucial e os conselhos que ele leva, os conselhos que ele traz para si. Vai chegar conselho ruim e conselho bom, na verdade. Não tem como você filtrar só conselho bom para chegar para alguém, mas tem como você filtrar quais conselhos você vai executar. Então, na minha vida, se eu pudesse mudar, eu teria mudado um pouco os conselheiros. Eu comecei a acertar na vida a partir do momento que eu tive um filtro nos conselheiros e aquelas pessoas que andavam à minha volta. E essa questão de escassez é um pouco de princípio também. Eu vejo que está dentro do DNA da pessoa, né? Tem pessoas que a gente percebe que ela às vezes desiste fácil, tem pouca resiliência. Então a gente precisa, essas pessoas que têm pouca resiliência, eu acho que o fator principal é elas treinar essa resiliência, buscar. Eu sei que você persiste todos os dias. Você como empresário sofre dificuldades e vem persistindo todos os dias. Então, se eu pudesse dar um conselho hoje, escolha melhor seus conselhos
e aprenda a faturar na escassez. A gente passou por 2 anos de pandemia, basicamente, 2 anos e pouquinho. 2 anos. 2 anos, né? E como que foi pra você esse momento de empreender na escassez? Porque assim, lá na empresa, a gente teve um boom na internet em 2020, né? Como que aconteceu? Todo mundo pergunta, como que você fez para continuar vendendo na internet? Em 2019, dia 5 de dezembro de 2019, uma pessoa olhou pra mim, né? Aquela tiazinha do coque, sabe? Aquela mulher do fogo, de oração. Chegou pra mim, ó, Deus tá mandando você escolher uma das lojas. A loja que você escolher, eu vou dobrar o faturamento. Porém, se você continuar com as duas, você vai ter um prejuízo muito grande. Dia 5 de dezembro de 2019. Ninguém sabia ainda o que era pandemia. Pandemia ou não? Aí eu cheguei, eu tava com a minha esposa e falei, poxa, e agora, né? A gente tava na cidade de Ribeirão Pires, a gente chegou até em Santo André, né? A gente tinha uma loja em Mauá e Santo André, loja de acessórios automotivos. Eu liguei com o imobiliário e falei, a gente tá encerrando o contrato, vou entregar a chave. Não, mas por quê? Você ficou 8 meses pra poder negociar, pra gente fechar, foi uma negociação muito extensa, né? E ali eu decidi encerrar, já ali um pouquinho, meio de dezembro, né? Mudar, tirar tudo. E aí quando foi em 2020, fevereiro, o governador que estava atuando na época falou, ó, tá tudo fechado. Aí eu falei, olha só, como que Deus, ele sempre avisa. Antes de um momento de escassez, Deus sempre dá uma solução. Para José foi assim. Quando José, ele revelou a Faraó que ia vir 7 anos de prosperidade, depois 7 anos de escassez, Deus avisou para ele, deu estratégia para os próximos 14 anos. Quando eu leio esse texto, eu falo, ó, olha só, quando a gente está firmado em conexão com Cristo, sabe, com Deus, com fé, com transcendental, a gente sabe o que fazer no futuro. Com José foi assim, né? E eu queria perguntar aqui se você teve algum conselho que mudou o futuro. Se você fala, isso daqui é uma estratégia ou algo que você começou a mudar, assim. Você vem num período de escassez, mas você já sabia o que fazer. Eu tive vários conselhos. Se a gente for falar aqui, eu acho que não tem tempo disponível. Porque, assim, eu sou um colecionador de conselhos. Eu anoto muita coisa. E, assim, quando a gente está ligado ao Pai, a gente tem uma percepção maior, que a gente sabe que aquilo cabe a nós e tem aquele conselho que não cabe a nós. Então aquele que não cabe a nós, às vezes eu nem argumento, eu só dou uma descarga, deleto ele da minha vida, não levo ele em diante. E aquilo que eu vejo que faz sentido, eu trago ele para minha realidade. Mas sendo específico também, e a gente conversando aqui, veio à mente uma conversa que eu tive com o Frank Mendonça. Ele é um pastor, hoje deve estar uns 5 anos, 6 anos, presidente da Umadego Goiânia, e ele é um amigo pessoal meu. E a gente conversando um dia, ele trouxe então alguns conselhos, eu falando muito da dificuldade, falando, pastor, tá difícil e os compromissos são maiores que as entradas. Então, quando você analisa que você já mexeu na casa, já enxugou todos os custos e ainda os custos ainda ficam maiores que a entrada, é difícil. Aí ele me falou assim, peraí, vamos traçar uma linha do tempo aqui, Júnior. Quanto tempo você levou para chegar nessa situação de escassez que você está aqui agora? Aí vamos falar então aqui, vamos colocar tempo na linha, 8 anos. Então tá, você teve 8 anos que você deu ponto de partida e que você viu que caminhou para chegar nessa situação aqui até agora. E como que você quer agora, então, sair da noite pro dia? Obviamente, a gente tem que trabalhar para você não gastar 8 anos para se recuperar. Mas não vai ser de hoje para amanhã que vai ter solução. A gente tem que trabalhar isso gradativamente. Então eu entendi uma coisa, que para você piorar, leva menos tempo do que para você melhorar. Logicamente, isso na lógica humana, porque para a lógica de Deus, a gente não consegue calcular. Se ele quiser que melhore 20 vezes mais rápido que a forma que piorou, ele vai fazer prosperar. A gente está falando na lógica humana. Então, nessa lógica humana aqui, eu trabalhando, eu tenho uma dificuldade
maior de melhorar do que a facilidade de entrar no quadro mais crítico. Esse foi um dos conselhos marcantes que eu tive e pude superar uma escassez nessa época, vendo essa viabilidade, vendo a minha situação com a ótica dele. E o período de pandemia foi muito bom para quem trabalha com água, né? Tem um conselho também que eu acho que é um jargão já, né? Que quem empreende em comida não erra. Então, comida boa, sempre eu acho que vai ter um cliente específico. E o agro, quando você produz de qualidade, a gente tem uma dificuldade, que é o escoamento. E muitas vezes a gente produz algo sem saber o preço de venda. Então, nosso custo é fixo. Aconteceu agora, pandemia, muita gente ganhou. E agora, pós-pandemia, o custo ou equiparou a venda final, ou então a gente também perdeu um pouquinho. Teve produtores que conseguiram não fechar as contas. Mas se a gente levar em conta um ano, foi ruim. Mas se a gente levar 4 anos? Então, quando ele me deu esse conselho, eu aprendi o quê? Aprendi que a gente deve ter não só um parâmetro. É aquilo que a gente vindo de viagem, e eu estava acompanhado com um amigo, e esse amigo falou assim para mim, falou: rapaz, é um sonho estar em São Paulo, porque eu nunca imaginei estar em São Paulo. Falei, cara, é pouco, né? Mas São Paulo é bem aqui, pertinho. Então assim, e aí ele empolgado, e aí a gente falou do jogo. Hoje, basicamente, São Paulo tem jogos basicamente toda quarta. E aí ele falou, cara, queria ir no jogo e tal. Falei, cara, é difícil, né? Não sei se dá certo ir no jogo essa semana. É difícil arrumar ingresso. São vários torcedores. E basicamente a gente sabe que alguns estádios, alguns clubes aqui têm as dificuldades. Biometria, muitos sócios torcedores. Então, assim, às vezes não consegue ir ver o estádio. E aí eu pude falar com ele. Aí vi que ele meio deu uma murchada, deu uma desanimada. Aí eu falei, cara, você tem que aproveitar o quê? É a primeira conquista sua. Que é de estar em São Paulo. Você tem que curtir essa conquista, assim. Porque muitas vezes quando a gente consegue aquilo que a gente idealizou e sonhou, antes da gente comemorar aquela vitória, a gente já está sofrendo pela próxima batalha, cara. Então, assim, antes de você valorizar bem aquela conquista que você teve hoje, você já deixou de comemorar aquela conquista e já está sofrendo por algo que você está querendo lá na frente. E isso é do humano, né? A gente conquistou, a gente vê muito, né? Que quando a gente atinge a meta, tem que dobrar a meta. Então, já dizia, atingiu a meta, dobrou a meta. Então, é basicamente isso o humano, né? A gente, quando atinge um objetivo, a gente já quer alcançar um nível maior. Mas eu acho que tem que ter um intervalo ali, tem que ter, então, um ponto de comemoração, um ponto de descanso, um ponto de relaxamento, de a gente descontrair. Estava conversando com alguém dias atrás, que eu falei algo mais ou menos assim, existe algo grande no ordinário. Por quê? Você falou de São Paulo, né? Cheguei em São Paulo, que legal, aquele prédio, aquela movimentação. Eu, desde quando nasci, estou em São Paulo, numa região mais periférica, eu vim pra capital e você tá rodeado de prédio, aquela coisa toda, né? E pra mim já é o ordinário, é o dia a dia, né? Como que celebrar o ordinário? Porque às vezes você pode passar 1 ano, 2 anos sem grandes coisas, uma conquista e algo, mas você tá vivendo o ordinário. Saúde. Isso, né? É o mais tudo importante. Sendo pago ali no decorrer da sua empresa, no seu trajeto. Como que celebrar também o ordinário? Porque é muito importante. A gente sempre tá olhando, tá lá na rede social, tá olhando fulano viajando, fulano adquirindo e cara de jato, porque parece que no Instagram só tem cara de jato, né? É a moda agora, né? De jato. E aí, como celebrar isso, né? Como celebrar o ordinário? Né, que é aquele em tudo dá graça, só que a gente às vezes olha e às vezes não. Eu lembro quando a adolescente, quando garoto, né? Eu sempre parava, olhava, orava pela comida, né? Eu e minha irmã, a gente dava a mão, falava, orava assim, Deus, obrigado por mais uma refeição, amém.
Aí você vai passando o tempo, eu não fazia mais isso, né? Você passa, aquela vida adulta e tal. Você agradece aquele, né? Aquele já de bacião, né? Deus, obrigado por esse dia, amém. Beleza. Só que eu parei, quando tive essa coisa do ordinário, eu parei, Deus, obrigado por esse amém. Onde de restaurante, onde tiver, comecei a fazer isso. Como que celebrar o ordinário? Eu acredito sim que celebrar o ordinário é uma decisão. Não tem onde sair disso. Então você decide celebrar aquele ordinário. Porque trazer vontade para celebrar o ordinário, às vezes você para pensar, não faz sentido. Sim. Mas é uma decisão. Você falar assim, eu quero celebrar esse momento, que vamos falar então, e nomear ele de ordinário agora. Mas o que eu acredito em você é que o sentido, que o ordinário é através do ordinário que você alcança o extraordinário. São rotinas ordinárias que você vai chegar até o ordinário. Então sim, eu tive uma rotina, eu busquei uma rotina. Eu acredito que hoje meu maior ativo não é grãos, meu maior ativo hoje não é terra, não é patrimônio, não é o que eu tenho mobilizado hoje na vida. Meu maior ativo que eu tenho hoje são pessoas ainda. Pessoas decepcionam, pessoas mentem, pessoas propõem algo para você e não cumprem. Alguns amigos para você fingem que são amigos e às vezes não são. Mas com todas essas falhas e defeitos, o nosso grande ativo hoje ainda é pessoas. Então, o meu maior ativo hoje são as conexões que eu tenho. Elas, eu celebro elas. Então, eu não trato as minhas conexões como algo ordinário. Eu tenho uma casa, gosto muito de receber visitas. Então, você já foi convidado várias vezes. Eu tenho que ir lá, né? Aquele terreno bonito. E assim, sempre busco estar com pessoas que me fazem bem. Me fazem bem, a gente tem uma conexão. E assim, tem uma máxima que eu gosto dela e pratico ela. Que às vezes a pessoa não precisa ser bom nos negócios. Ela precisa ser bom na mesa. Então, às vezes, no negócio, ela não é tão bom. Às vezes ela não faz negócio direito, às vezes ela não tem um feeling pro negócio. Mas ela é boa na mesa, cara. Essa pessoa compensa você trazer ela para sentar contigo. Para você conversar. Porque na mesa é uma troca ali. Você pode passar aquilo que você é bom para aquela outra pessoa e você consegue trazer o que aquela pessoa é bom e colocar em prática na sua vida. Então eu valorizo muito o tempo de mesa. Acredito que eu cresço bastante, não só sentando com pessoas de negócio, mas sentando com pessoas também que eu vejo que tem muito em agregar. Então eu invisto meu tempo nisso, eu invisto meu tempo em conexões, eu invisto meu tempo em estar buscando novas conexões e não somente teve um ano que eu falei, cara, eu vou dar uma descansada, não quero buscar mais novas conexões. Eu quero agora aproveitar as que eu tenho já são muitas. Então liguei para algumas conexões, a gente veio buscando e valorizando essas conexões. E hoje, voltando à pandemia, eu acredito que esse meio digital é um meio que veio para contribuir com qualquer meio físico. O digital não veio para acabar com o físico, e ele veio sim para agregar e contribuir para o crescimento do físico. Então o digital hoje a gente está avançando, a gente está expandindo a nossa mesa. A gente tem um produto agora que está sendo desenvolvido para a gente fazer algumas mesas, colocar pessoas do mesmo nicho, com a mesma mentalidade, para se aconselhar entre si. Eu acredito muito que o que serviu para mim vai servir para outros empresários, outras pessoas romperem, ter a chave virada, ter o rompimento a partir daquele crescimento ali. E são conselhos. Eu valorizo muito isso. Eu acho que a pessoa, para empreender, ela não precisa de dinheiro, ela precisa de conselhos. Te garanto que com R$56, se às vezes você dá R$56 para outra pessoa aqui, ele não sabe o que fazer. Às vezes ele vai comer aqueles R$56, vai no McDonald's. Mas você não, você soube empreender. E basicamente, o fato de você empreender, inconscientemente, eu acho que foi ligado a um conselho. Algo que você viu, algo que você lembrou, algo que você passou, e foi um conselho. Se não foi direto, pelo menos indireto e inconsciente, você seguiu algum conselho. Júnior, a gente falou um pouco de escassez de começo, né?
Agora, como lidar quando tá tudo voando? Por quê? A gente tá vendo muito notícias de grandes indústrias, empresas, lojas, marcas, reestruturação, parece que virou moda esse termo, né? Fulano de tal tá reestruturando, fulano de tal, né? Por quê? O que você tem aí na sua habilidade como empresário, né? O que tá dando errado? Isso é algo que... porque nesse semestre tá vindo essas notícias? Você acha que tem algo ligado pra política? Também não tem como, acho que, tirar o agro assim, da política, que é algo que a gente está acontecendo tudo muito ligado. Você acha que há um oportunismo do empresariado, né? Essas questões dessas grandes marcas, aí fábricas de veículos, a gente está parando produção. Você acha que tem a ver com política isso? Jogando uma oportunidade no mercado, noticiando? Como que você faz esse balanço disso? Então, na verdade, sim. O que eu acho é que é difícil a gente, às vezes, julgar e falar assim, há oportunismo e não há oportunismo. Porque, às vezes, inconscientemente, você tem uma atitude que você vai ser beneficiado com alguma situação. E aí, outras pessoas fazem o quê? Às vezes, julgam falando assim, é oportunismo, não foi oportunismo. Mas o que eu quero entrar aqui é que eu tenho um amigo também, e ele é um conselheiro meu, seu Carlos Logulo, e ele é do Rio de Janeiro, empresário, e ele sempre me deu uma máxima, que essa máxima eu carrego comigo e para todas as pessoas que conectam a mim ou estão ligados a um negócio comigo, que é o quê? Volume gera capacidade, não é a capacidade que gera volume. Volume gera capacidade, não é a capacidade que gera volume. Então, acredito que em qualquer ramo pode se aplicar isso. Basicamente, o que eu vejo algumas empresas, alguns produtores fechando a operação dele, porque ele expandiu capacidade, não volume. Então, na prática. Ele começou na capacidade. Vamos na prática no seu ramo. Você tem uma empresa de acessórios automotivos. E aí você pega um galpão ali, agora aqui em São Paulo, de 2.000 metros quadrados e fala assim, cara, eu vou mexer com estética automotiva, acessórios, vou montar toda a esteira. Você teve, então, um investimento imobilizado gigante ali para utilizar toda essa estrutura e trouxe capacidade, mas você não tem volume. Como que você sobrevive? Você pode ter o fluxo de caixa o tanto que for. Você tem um tempo útil daquela operação ela trabalhar sem então ter volume. Então, automaticamente, hoje a gente está fazendo uma produtora em Morrinhos, uma agência. E na gestão, na hora que a gente foi planejar ela toda, eu falei, cara, esse projeto tem tantos meses sem volume. Então a gente tem um fluxo de caixa aqui nessa empresa, a gente tem recursos nessa empresa, equipamentos, pessoas, que a gente consegue rodar determinado tempo aqui sem precisar de 0 clientes. Mas para crescer disso aqui eu preciso de volume, eu não consigo. Então não consigo ter um novo equipamento, não consigo colocar novas pessoas na operação, não consigo aumentar o padrão, não consigo às vezes ir para um lugar maior, porque se eu não tiver volume, porque volume gera capacidade. O que eu vou te explicar agora também, eu vou agora trazer para o meu ramo. Eu tenho uma operação que engorda então novilhas de corte, gado de corte. E aí eu tenho uma operação que eu consigo tratar de 50 bezerros no coxo, vamos supor. Para que eu vou comprar uma estrutura ou ter uma estrutura, trator, maquinário, comida disponível para 100? Eu não preciso gastar e imobilizar esse dinheiro agora para 100. Eu só preciso fazer o que? Para 50. Porque na forma que eu for crescendo com 50, eu vou gerando capacidade. Então, primeiro, acho que todo negócio tem que saber volume. E o volume você sabe se você tem que expandir ou se você tem que diminuir. Então, acho que é o que está acontecendo com as grandes empresas aqui. O volume está fazendo com que elas encurtem, fazendo com que elas diminuam essa operação. Isso é normal, é saudável até mesmo. Porque quem vê que tem que dar um passo atrás e diminuir a operação e continua grande,
Isso é responsabilidade, né? Então, eu acho que todo mundo, se fizer essa comparação de volume gera capacidade e capacidade gera volume, corre um grande risco de dar certo. Então você acha que não é algo que está acontecendo economicamente na nação? Eu acho que está sendo o quê? Não, acho que economicamente a gente está sofrendo por um processo que a gente veio aí, a gente pode notar que não é só a gente que está passando por uma crise. A inflação está batendo tudo, está batendo nos Estados Unidos, os países ao redor a gente nem vai falar porque a situação é caótica. E o Brasil está numa situação razoável. Porém, eu acredito que nos próximos meses, posso estar errado, vai vir uma crise financeira mais crítica. A gente vê isso quando a gente pode notar o quê? Quando nossos colaboradores, antigamente, não pedia, às vezes a gente tem um teto lá, até tal dia do mês a gente pode pedir você pode pedir tantos por cento de vale. E geralmente vencia-se um mês e o trabalhador não pedia vale nenhum. Agora, quando chega até o dia 15, até o dia 20 ali, a pessoa sempre está buscando, você tem algum dinheiro de adiantamento, alguma coisa? Então, o que acontece? Eu acho que as finanças estão apertadas para todos. Não só o empresário, mas também o colaborador. E quando começa desse jeito, a gente vê que ele está trabalhando para ficar na régua. Então, acho que a gente tem que ficar muito atento hoje. Eu acho que a gente tem que ser pé no chão. É momento de crescimento, mas crescimento com responsabilidade. Então, se a gente fizer a máxima de volume gera capacidade, eu acho que a gente também inibe qualquer chance de errar mais. Então, primeiramente, eu vou empreender num negócio, seja digital, ou seja, ele físico. Vamos buscar o volume primeiro. Busco o volume, depois eu gero capacidade. Então, é isso. Algumas pessoas também não têm o conhecimento, mas eu trabalho também com consultoria tributária. E essa consultoria tributária, o que a gente propõe então fazer? A gente propõe dar regularidade fiscal para o cliente. Hoje tem muita empresa que não consegue hoje nem ter regularidade fiscal. Por quê? Porque é até chato de falar isso, mas o governo é um sócio num negócio que dá certo. Um negócio que não dá certo, ele não é sócio. Então, se você tem lucro, eu sou sócio seu. Você tem que pagar imposto. Mas se der errado, também, muitas vezes, nem isenção você não tem. Então, essa é a dificuldade do empresário hoje. Ele luta diversas vezes, enfrenta diversos desafios para ele chegar no êxito aqui. Mas, falando de carga tributária, eu acredito que hoje a gente é penalizado. A gente não é um contribuinte, a gente é penalizado por ser empresário. Hoje, muitas vezes, eu faço essa matemática. Como produtor rural, às vezes eu pago para trabalhar. Eu falo, cara, só no Brasil que você paga para trabalhar. Não tem condição. Essa reforma a gente tem que torcer para melhorar, porque já foi aprovado. Então, o que eu acho que sim, que a gente tem que buscar hoje é fazer as nossas próprias reformas também. As nossas próprias reformas dos gastos nossos, reformas de como que a gente vai fazer, vai destinar o recurso seu disponível. Então, hoje a gente sofre uma reforma tributária a macro, que é na União. Mas eu acredito então que a gente precisa fazer algumas reformas. E nessas reformas, muitas vezes tem medidas dolorosas. Eu vejo que tem empresários que hoje pagam uma alíquota maior, porque às vezes ele não sabe, não tem conhecimento, é uma escassez de conhecimento. E quando às vezes ele sai da escassez de conhecimento e busca conhecimento, a gente dá um acompanhamento para ele. A minha intenção nunca foi só prestar um serviço ao empresário, sempre dar um acompanhamento. Por quê? Porque eu não estou valorizando a solução dele, estou valorizando a amizade dele. Então isso eu acho que é o que deu certo no meu negócio. Foi o quê? Eu não valorizar o negócio em si, a rentabilidade, a remuneração do negócio. Eu sempre valorizar o quê? A conexão e a amizade. Quando eu te falei que a conexão é o meu ativo maior, eu tenho isso na minha cabeça e nos meus princípios. Então, quando eu vejo alguém que eu posso contribuir, ajudar ele, dar solução e posso enxugar o máximo possível do custo dele, eu levo isso em conta. Por quê? Porque eu estou semeando uma conexão. Não estou fazendo uma prestação de serviço.
Então acho que isso gira muito. E é basicamente isso, né, cara? Eu acho que a gente tem que trabalhar para isso. A gente tem que trabalhar e valorizar as conexões. Porque tem clientes que vieram no tributário para mim que hoje são meus amigos. Que hoje a gente conversa, a gente planeja novos negócios. Então, se eu tivesse prestado serviço, às vezes só falado, ele pode me trocar. Mas um amigo a gente não troca. Como selecionar as pessoas? Eu acho que é uma pré-seleção. Acho que é uma pré-seleção. Ela é normal, ela flui. É como um rio. Ela vai fluir. Porque se você vê, eu acho que pessoas, elas atraem o mesmo tipo que você é. Então, quando você tem um caráter, uma especificação, a tendência é atrair pessoas parecidas ou semelhantes a você. E quando você vê que tem alguém que tem um desvio, alguma coisa, eu já penso, então tem que contribuir com ela. Assim como acredito que outras pessoas contribuem muito comigo. A gente nunca vai ser o mesmo nicho. Às vezes a gente está com a régua abaixo, com a régua acima, mas sempre tem um contribuindo com o outro, que eu acho que essa que é a máxima e é o que é necessário. E aí, o filtrar é observar, né? Tem coisas que você vê como que a pessoa age estando fora da família. São princípios, a gente preza por princípios. Então, quando eu vejo que a pessoa tem princípio, a gente segue as conexões com ela. Quando você vê que aquela pessoa que está conectada a você começa a ferir princípios, eu acho que já não é tão saudável você estar ali perto. Logicamente, eu volto nos conselhos. É obrigação de quem é amigo aconselhar o outro. Então você não pode ver uma pessoa ferindo princípios e não aconselhar. Mas é 50-50. 50 de quem está aconselhando, que é a responsabilidade de aconselhar, um amigo. E os outros 50 é aquele que você vai executar o seu conselho ou não. Se aquela pessoa não quer executar o conselho, não tem porquê, então você está também 100% empenhado em sempre estar aconselhando. Nisso eu busco tanto nas conexões, tanto nos colaboradores. Eu sempre vejo aquele que tem facilidade em absorver os conselhos. Se aquele não tem facilidade em absorver os conselhos, você está aconselhando. O cara nunca muda, pô. Não tem jeito. Você tem que dar chance para outras pessoas. Acho que tem muita pessoa, muita oportunidade de crescimento e às vezes as vagas são poucas. Então, às vezes precisa de uma rotatividade, sim. Mas valorizo aqueles amigos de longa data. Eu tenho vários. A gente já tá caminhando no final, passa muito rápido, né? O goiano fala demais, né, cara? Passa muito rápido. E qual conselho você daria para quem está nos escutando? Conselho para quem quer empreender, para quem está no momento de baixa, para quem está no momento de alta? Quais as duas grandes chaves que você daria para essas pessoas que estão nos escutando agora? Na multidão de conselheiros que é sabedoria. Então tenha conselheiros, bons conselheiros. Esses conselheiros ou são as pessoas que te amam, porém as pessoas que te amam podem te dar conselhos que são conselhos de proteção. Às vezes não vão te dar conselhos de expansão. E o outro grupo que está habilitado, eu acredito que são aqueles grupos de pessoas que já passaram por aquilo que você passou e venceram. Então eles têm autoridade para te dar uma ferramenta e te aconselhar naquela situação que você está passando. E aprenda a faturar na escassez. Faturar na escassez é a palavra. Se você faturar na escassez, eu acredito que você consegue faturar na abundância. Então, primeiramente, fature na escassez. Quando você tinha R$56, você aprendeu a faturar na escassez. Então, aí foi o ponto seu, que até hoje você trabalha. Mas por quê? Porque com R$56 você aprendeu a faturar na escassez. Você olha o dia de hoje, você fala, cara, se eu conseguir com R$56 faturar, inconscientemente você olha e fala, cara, o que eu tenho no banco hoje é mais do que suficiente, então para me faturar muito mais. Então é isso, a partir do momento que você fatura na escassez, ela mesmo te motiva a faturar mais. Fala um pouquinho dos seus novos projetos, pretende ter uma conexão com mais empresários, a gente já conversou um pouco nisso, né? Fala o teu @, também, pra galera acompanhar o seu canal no YouTube. Então, hoje eu tenho um @ pessoal, que é @juno.pantaleão.
E tem um arroba aqui, Instituto Júnior Pantaleão, que às vezes a gente traz os conselhos mais pro Instituto e mais o pessoal meu ali, eu mostro um pouquinho do meu dia a dia. A família, as viagens, às vezes a comunhão com os irmãos. Eu acredito que quando a gente está inserido na comunidade, é difícil a gente viver fora dessa comunidade. E hoje eu faço parte, sou feliz de falar que eu faço parte de uma comunidade completa. Que você sabe, eu sou membro da Comunidade das Nações e é uma comunidade completa. Eu falo que desde o do nosso líder até os obreiros, até os membros que estão chegando todos os dias, a gente é uma comunidade completa. A gente é uma comunidade que favorece o crescimento, a gente é uma comunidade que inspira o crescimento e a gente é uma comunidade que preocupa um com os outros. Então, você que não conheceu, está convidado a ir lá conhecer também, será muito bem recebido e bem quisto lá. Então, os projetos, agora eu tô no físico, tô igual eu te falei, eu tô seguindo o mesmo caminho que as grandes empresas, tô reduzindo e tô ficando cuidando só do meu volume. Então, a capacidade, eu vou trabalhar só o meu volume para a capacidade que eu tenho. A gente tem uma meta de não expandir nesses próximos 3 anos aí a capacidade nossa. Pode surgir efeito de expansão de capacidade, a gente vai expandir essa capacidade. Mas a prioridade nossa é cuidar então do volume nosso que a gente tem para sustentar a capacidade que a gente tem também, com custos e ganhos. E a gente hoje está enganjando o quê? No crescimento no digital, que é esse crescimento que eu acho que vai trazer mais volume e uma atenção maior. Então a gente está trabalhando hoje em fazer grupos, a gente vai trabalhar com grupos, a gente vai começar. Então você que tem um negócio, você que é empreendedor, empresário, pode chamar a gente lá que a gente vai trabalhar grupos. A gente vai te conectar pessoas no mesmo nicho, no mesmo tamanho, independentemente da geografia. Para quê? Para a gente seguir de conselhos. Eu acredito que o seu conselho vai agregar muito no conselho de quem está começando. Obviamente que se você for, a gente vai nichar também por questão de tamanho. Às vezes se você é um empresário hoje que tem mais de 50 funcionários, você vai estar conectado com outro empresário que tem mais de 50 funcionários. E o nosso propósito é conectar pessoas no mesmo porte, no mesmo tamanho, com o mesmo nicho. E acredito que isso Deus deu pra gente, a gente está fazendo também uma ferramenta para estar expandindo isso também para o reino. Então a gente tem o desejo de estar contribuindo isso no reino também. A gente pretende então fazer essa rede, essa mesa, essas conexões entre conselheiros, entre pastores também. Eu acredito que o que Deus me traz para o mundo dos negócios, Ele traz também para mim favorecer a comunidade no reino. Então a gente está trabalhando nesse momento, nisso aí. E no tributário a gente nunca para, né? É isso que eu consigo fazer, é onde eu tenho mais agilidade, entrega de serviço. É uma prestação de serviço, a gente hoje faz tudo administrativamente. Para o Brasil inteiro você consegue prestar esse serviço, né? Para o Brasil inteiro, então, no território nacional. Então acredito sim que essa solução tributária é algo que a gente não encontra no mercado. A gente então tem vários parceiros aí, contadores, aqui em São Paulo mesmo a gente tem alguns parceiros que são contadores, que ela tem um contato direto com o cliente e traz para mim. Então eu acho bacana isso, a gente não tem problema da intermediação, a gente não faz trabalho de contabilidade. Então a gente agrega com o trabalho de contabilidade. Isso é importante também as pessoas saberem, e a gente atende também diretamente. Quando o empresário busca a gente faz questão de atender ele e até às vezes conectar ao contador para que a gente trabalhe em conjunto assim, então. Cara, que incrível ter você aqui, foi sensacional. Prazer. Satisfação, Rafa. Obrigado por Toda vez tudo. que você vem para São Paulo, eu faço questão de estar junto. Você é um cara que tem agregado bastante pra gente, conversando, tô sempre aprendendo, né? Amém. Com certeza todo mundo que nos escutou, nos assistiu, né, vai ter a oportunidade de andar mais perto contigo, de participar dessas mentorias, dessas conversas, para poder agregar, né, para prosperar outras pessoas também através aí dos trabalhos que ela desenvolve em cada cidade, em cada estado. Eu agradeço você que esteve conectado aqui no Conexões do Reino, é um prazer imenso. Eu quero
falar para você que permaneça firme nesse rio. É o rio da vida, Cristo é o rio da vida, esteja conectado, esteja com suas raízes fincadas profundamente nas palavras que Deus tem para sua vida, nas palavras que a Bíblia ali coloca como direção para a nossa vida, que os nossos frutos eles vão vir, você vai ser bem sucedido e próspero em tempo e fora de tempo. Agradeço, forte abraço, Conexões do Reino no próximo sábado. Amém, forte abraço, Deus abençoe a todos. Você ouviu aqui na Nova Difusora Conexões do Reino, de volta no próximo sábado às 9 da manhã.